Neste Teologando, eu quero falar um pouco sobre intolerância religiosa. Um dia desses, eu vi uma estatística estarrecedora. No ano de 2017, na cidade do Rio de Janeiro, foram denunciados 800 casos de ataques por intolerância religiosa. Nos nossos cultos de missões, sempre ouvimos falar de cristãos sendo perseguidos em países em que a maioria pertence a alguma religião de cunho mais radical. Mas aqui no Brasil, temos ouvido casos em que cristãos têm propagado um discurso de guerra e ódio não condizente com amor ao próximo ensinado por Jesus. L. Wilson, no seu livro Intolerância, escreve que o ódio na religião esconde a face de Deus. O ódio na política destrói a liberdade dos homens. O ódio na ciência está a serviço da morte. E, em resumo, ódio é como uma guerra. Uma vez que começa, é tarde demais. O nosso Salvador e Mestre foi julgado e executado por pessoas intolerantes. Basta ler e ver o julgamento, a prisão e a sua morte, como aconteceram. O que podemos dizer de tudo isso é que, mesmo havendo liberdade religiosa no nosso país, ainda temos notícias de cristãos envolvidos em casos de intolerância contra pessoas de outra religião. Jesus conquistou o mundo não foi com espada ou lança, ou chamando os discípulos para guerrear. Não! Ele conquistou o mundo com amor. Colocou esse amor em prática e nos ensinou a executá-lo. A intolerância tem a ver com o orgulho que cega, que envaidece, fazendo com que pratica o ódio contra o outro não enxergue a verdade. Muitas vezes o ódio é praticado dentro da própria igreja. Quem nunca ouviu uma pessoa falar que não vai com a cara do outro? Quem nunca conseguiu sequer conviver com pessoas de outra denominação? Isso acontece. Precisamos aprender a conviver com outros, mesmo que pensem diferentes de nós. Quando restringimos a liberdade do outro, estamos permitindo que cessem a nossa liberdade também. Em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 10 a 12, Jesus nos ensina a não reagir quando for perseguido. Ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O maior problema talvez seja a nossa carne, pois quando ofendido ou atacado, no fundo, você fica com aquela vontade de pedir fogo do céu para queimar o agressor, pedir o anjo da morte para descer a espada, pedir as pragas do Egito sobre ela. Mas não é assim que Cristo agiria. Então essa intolerância é que tem dividido igrejas, tem ferido pessoas, tem destruído organizações. Agora veja bem, de tudo que eu estou falando aqui, tolerar também não é aceitar o pecado. Existe uma grande diferença. Nós temos casos na igreja primitiva em que os apóstolos repreendiam aqueles que escandalizavam e transgrediam a doutrina bíblica. É só ler a história de Ananias e Safira, o caso de imoralidade sexual na igreja de Corinto, em que o apóstolo Paulo repreende de uma forma dura, e alguns casos de expulsão, como o do Alexandre, conhecido por latoeiro. Quando agimos pela carne, somos levados pela inveja e contenda. E não é assim para quem é de Cristo, pois quem é de Jesus, ele é tolerante. De repente você está ouvindo essa mensagem e pode dizer assim: mas se eu for a vítima? E se eu for maltratado? Não tenho o direito de revidar? Não. Você tem o direito de amar. Mas é interessante o conselho do apóstolo Paulo que ensina na carta de Tito 3:9, que é para evitar conversas tolas, discussões e contendas a respeito da lei, pois são coisas inúteis e sem valor. E para terminar essa mensagem, também eu quero dar voz ao nosso lado. Nas redes sociais, a gente sempre assiste estarrecidos a ataques de intolerância em cima da nossa fé. Nós vemos pessoas queimando bíblias,
em shows, zombando da cruz, que é um símbolo para nós, os cristãos, ofensas, piadas, sarcasmos e bullying, o cyberbullying, fazem parte do pacote de agressões para cima de nós. Tudo isso como forma de intimidar ou protestar contra a mensagem que pregamos, de que Jesus é a verdade, né? Então ouça bem, Jesus é o único caminho que conduz o homem à presença de Deus. Somente Ele pode conduzir o homem aos céus. Ele é a nossa esperança, a esperança para esse mundo perdido e confuso. Então nenhuma forma de ódio e intolerância também vai mudar essa mensagem maravilhosa que pode transformar o homem, a de que Cristo é a nossa esperança. Receba esta palavra, esse teologando de hoje, esse desafio para o seu coração, em nome de Jesus.